aqui mais uma vez com o fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Hoje traremos um caso de abdução. Esse caso recebeu o nome da região onde ele ocorreu, né? O rio Allagash, no norte do estado do Maine, nos Estados Unidos. É um caso que ocorreu em 1976. Importância do caso, um dos primeiros casos nos Estados Unidos, assim, onde 4 adultos foram abduzidos, né, e narraram a sua experiência. Detalhes também dos exames internos da nave, comprovando que, na maioria dos casos de abdução, o que ocorre é uma análise física. Nós vamos tentar explicar o porquê. Mas a abdução ainda é um mistério. O porquê de elas ocorrerem, né? Ocorrerem com algumas pessoas, com outras não. Existem casos de 2 pessoas dentro do carro, uma é abduzida e a outra não. Parece que há algum tipo de escolha, algum tipo de preferência por esses seres. Nós ainda não sabemos o porquê disso acontecer, mas isso é um fato. Parece que existe um estudo prévio daquela pessoa que vai ser abduzida por parte desses seres. E o que ocorreu com essas 4 pessoas, né? Nós temos 2 irmãos gêmeos, que é o Jack e o Jim Weiner, o Charlie Holtz, que é o terceiro da esquerda para a direita, e o Chuck Wreck, que é o nosso amigo de barba aqui. Essas 4 pessoas foram abduzidas num lago no rio Allagash, nos Estados Unidos. Tudo começou, né, quando esses 2 irmãos e esses 2 amigos resolveram tirar uns dias para acampar, pescar, descansar, andar de canoa, né, por um rio, um lago tranquilo. E eles resolveram, né, ir até o rio Allagash, né, no norte do Maine, como eu disse. Aí a viagem até teve um voo de hidroavião que os levou até o local onde eles sobrevoaram a densa floresta de pinheiros, característica dessa região dos Estados Unidos. Eles escolheram um local para fazer o seu acampamento, um local também onde tivesse facilidade de colocar a canoa na água, e até terminar todos os preparativos do dia, né, já era de noite, né, e quando eles resolveram sair com a canoa. E feito isto, os 4 entraram dentro de uma canoa a remo, né, e saíram para o meio do rio. Só que antes de sair com a canoa, eles resolveram, como era noite, sem lua, estava muito escuro, eles resolveram fazer uma fogueira bem grande. Eles pegaram muitos troncos grossos, né, e fizeram a fogueira com a intenção de que ela durasse muitas horas, porque saindo com a lagoa naquela noite, na canoa naquela noite muito escura, eles poderiam usar aquela fogueira como um marco, ou seja, eles poderiam se afastar e quando estivessem voltando, eles veriam a fogueira, né, sabendo que ali estava o seu acampamento. Eles estavam navegando pelo meio da lagoa, uma noite tranquila, né, estrelada, quando o Chuck Wreck, que era o último que estava na canoa, né, estava bem na parte de trás da canoa, ele pressentiu que ele estava sendo vigiado. Ele olhou para trás e ele viu uma esfera extremamente luminosa. Essa esfera estava sobre a lagoa a centenas de metros de altura, era extremamente luminosa, brilhante, não fazia nenhum tipo de ruído. Ele alertou os companheiros, e os 2 irmãos, o Jack e o Jim Weiner, né, e o Charlie Holtz, viraram e começaram também a observar o objeto. Eles ficaram tão fascinados com aquela esfera luminosa que eles literalmente pararam de remar. Eles foram deixando que a canoa diminuísse o ritmo até parar no meio da lagoa, do lago, e ficaram observando aquele objeto. O Charlie Holtz, que servira na Marinha de Guerra dos Estados Unidos muito tempo, ele resolveu pegar uma lanterna grande que os 4 haviam levado, né, em caso de necessidade, e resolveu fazer sinais em código Morse para aquela luz. Ele piscou diversas vezes o código de SOS, ou seja, de socorro, em direção àquela nave. A nave estava muito alta, ela rapidamente perdeu a altura e começou a se aproximar de onde estava a canoa, e para surpresa deles, viram que aquela esfera era maior que um sobrado, ela deveria ter entre 7 e 8 metros de diâmetro, era muito grande. Né? Um detalhe que chamou muito a atenção é que na parte externa do casco daquela nave parecia ser algo fluido, como se fosse líquido. Havia luzes pulsantes e luzes que rotavam em volta daquela esfera. Subitamente, aquela esfera
quase que parou sobre eles, ela emitiu um cone de luz em direção à lagoa, né, que chegou muito próximo daqueles homens. Eles entraram em pânico e começaram a remar desesperadamente em direção à margem, exceto, né, o Shipwreck, que foi o primeiro a observar a nave, né. Ele disse que naquele momento ele não teve medo, ele sentiu uma calma e uma curiosidade muito grande, né. Talvez já fosse um trabalho hipnótico por telepatia por parte daqueles seres. Ele ficou praticamente sem reação. Quando eles estavam chegando próximo à margem, o Jim Raynor, né, um dos irmãos gêmeos, olhou e gritou, né, nós nunca vamos chegar a tempo à margem, isso vai nos pegar. De repente, né, há um branco, quando eles dão conta de si, o Jim Raynor e o Charlie Holtz estavam de pé, próximo à margem, e o Shipwreck estava sentado placidamente na canoa. Ele levantou, se juntou aos outros três, eles estavam totalmente desnorteados, desorientados. Quando eles olharam em direção à fogueira, eles tiveram um choque muito grande. A fogueira que fora feita para durar horas, né, estava reduzida a apenas algumas brasas. E para eles, né, eles tinham um lapso de tempo de 15 a 20 minutos. Mas a fogueira dizia justamente o contrário, que haviam se passado várias horas, né, que eles não sabiam o que havia ocorrido. O resto do acampamento, a coisa aconteceu meio que automática. Eles faziam as coisas sem ter muita noção, né? Eles deixaram o acampamento, os dois irmãos retornaram até a cidade de Boston, né? E os seus amigos, né, que moravam nas proximidades, voltaram às suas residências. E ficou aquele lapso de tempo, né, que nos incomodava profundamente. Nós vamos dar continuidade a esse caso no nosso segundo bloco, né? Então nós vamos para o nosso quiz de hoje, né? E a nossa pergunta do quiz de hoje é: como é chamado o local responsável pelo desaparecimento de embarcações e aeronaves, né? Mar do Diabo, Mar Vermelho ou Mar Mediterrâneo? Vou repetir a pergunta. Como é chamado o local responsável pelo desaparecimento de embarcações e aeronaves? Mar do Diabo, Mar Vermelho ou Mar Mediterrâneo? Nós voltamos com a resposta no nosso último bloco. Agora nós vamos para o nosso intervalo, já retornamos com a continuação do caso Allagash. Até já! Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, com o caso Allagash. Como falamos no bloco anterior, né, os irmãos Jack e Jim Raynor, o Shipwreck e o Charlie Holtz foram abduzidos, né, mas eles não tinham consciência disso. Então eles retornaram às suas cidades. O Jim Raynor começou a ter pesadelos, ele levou 12 anos sem ter uma noite de sono decente, né? Ele tinha pesadelos com um local estranho, que haviam seres de um outro mundo próximo a ele. Muitas vezes, né, após um cochilo, ele acordava de madrugada com a sensação de que ele lutava com forças estranhas. Ele começou a entrar em depressão, começou a ter problemas psicológicos seríssimos. Ele não sabia que isso também estava ocorrendo com o seu irmão, o Jack Raynor, nem com o Charlie Holtz e nem com o Shipwreck. Os quatro estavam tendo o mesmo tipo de problema, mas não sabiam disso, que era comum aos quatro. O Jim Raynor, passado 12 anos, com a situação estava piorando a cada dia, resolveu falar com o seu médico. Ele narrou o caso do que acontecera e ele recomendou ao Jim que ele fosse a um evento ufológico que iria ocorrer nas imediações da cidade de Boston, num bairro da cidade de Boston. Ele esteve presente e quem fez a palestra foi o ufólogo e hipnólogo também, né? O Raymond Fowler, né? E depois da palestra ele se apresentou ao Raymond Fowler e narrou a sua experiência, aquele lapso de tempo. O Raymond Fowler imediatamente teve a sua atenção chamada, porque isso é um evento muito comum dentro dos episódios de abdução, chamado Missing Time.
a coisa ocorre, a pessoa perde a noção de 2, 3 horas da sua vida, às vezes mais, não sabe o que aconteceu durante o período, aquilo a perturba profundamente, né, e ela não tem explicação. Muitas vezes, como o Jim Weiner, ela começa a ter pesadelos, começa a sonhar com seres estranhos, locais estranhos, e não tem uma explicação para isso. E imediatamente o Raymond Fowler entrou em contato também, né, com o Jack Weiner, o Charlie Holtz, né, e o Chuck Reck, né. Ele acabou reunindo os 4, foi feita uma hipnose, aí onde eles revelaram aquele período, né, que era um branco na memória deles. Quando eles estavam na lagoa e aquela nave lançou aquele cone de luz, ele acabou alcançando a canoa e sugou um por um. Né, um por um foi subindo por aquele feixe de luz, que eu acho que não é luz, né, a luz deve ser um efeito talvez de uma antigravitação, né, algo, né, que eleva as pessoas até a nave. E o Jack Weiner, né, quando estava subindo por aquele feixe de luz em direção à nave, sem poder fazer nada, ele percebeu quando as vozes dos amigos foram ficando abafadas. Ele passou por uma espécie de barreira energética, que talvez fosse o campo que envolvesse a nave, e foi parar dentro de uma câmera circular. Um a um, né, os demais foram sendo levados até a nave. Ali ele fala do contato com estranhos seres, começaram a emitir uma mensagem telepática para o Jack Weiner. Começaram a falar que ele não deveria ter medo, que ele deveria ficar calmo, que ele deveria obedecer às ordens que lhe seriam dadas. Eles imediatamente foram levados a um outro local da nave, nós vamos ver na imagem 4, nessa descrição, eles foram levados até uma sala onde foram despidos e começaram a passar por uma série de exames físicos. O próprio Chuck Reck também fala de um estranho aparelho similar àqueles usados pelos dentistas, né? Aqueles braços mecânicos com juntas, aquilo foi sendo tocado em seu corpo, ele descreveu a sensação como muito desagradável. O Charlie Holtz narra que ele foi deitado numa mesa, ele via os 2 irmãos e o Chuck Reck sentados em cima do banco, totalmente apáticos, mas eles não tinham reação alguma. Enquanto ele estava deitado em cima da mesa, foi colocado um engenho retangular, que ele calcula que aquela máquina estava analisando todo o tórax dele, como se fosse um aparelho de raio-x. Né? Ele também depois passou pelo processo daquele equipamento similar ao encontrado nos dentistas, onde tem aquelas brocas, né? Para fazer obturações, aqueles braços mecânicos, ele também foi examinado. Um a um passou por aqueles exames. Depois dos exames, eles foram novamente vestidos, eles foram levados até aquela sala onde eles subiram através do cone de luz. Eles viram quando um dos seres começou a mexer numa espécie de painel, aquela sala, né, onde eles estavam, se fez uma abertura na parede. Isso é outro fato inexplicável dentro da ufologia, porque não há uma porta que se abre, a passagem se faz, é como se o metal sumisse, ou se dissolvesse ali, surgisse a passagem. Né? Eles viram quando a sala se encheu de luz, e um por um foi sendo descido através daquele feixe de luz até a canoa novamente. Lá sentados dentro da canoa, os seres foram posicionando eles novamente de modo correto dentro da canoa. A canoa, depois a nave recolheu aquele feixe de luz, né? A canoa acabou tocando na margem do rio próximo ao acampamento, e os 3 viram quando aquela esfera de luz, ela deu a impressão de se dobrar sobre si mesmo e sair numa velocidade incrível, sumir de vista dos 4 assim rapidamente, numa fração de segundo. Mais uma vez mostra que não poderia ser um engenho nosso, né? Então é um fato fora do comum. Nesse caso de abdução é muito importante, porque são 4 adultos narrando a mesma experiência, sem terem conhecimento que os 4 estavam enfrentando o mesmo tipo de problema. Né? Esses seres, normalmente, depois de um caso de abdução, através do uso de hipnose, eles apagam isso da memória consciente da pessoa. Em alguns casos, como no caso dos 4, eles começaram a ter flashes, né, do que aconteceu através de sonhos, através de pesadelos, né, e tiveram certeza que algo em comum aconteceu. Na hipnose,
né, foi recuperado basicamente todo o episódio. Agora, existem casos onde esses seres impõem uma espécie de bloqueio, então a pessoa não consegue recordar a experiência no seu total. Né? E não há hipnólogo aqui na Terra que consiga superar isso. É um bloqueio muito forte que é colocado e a pessoa realmente esquece. Ela lembra aquilo que os seres querem que ela lembre. Né? Nós vamos continuar com mais comentários no último bloco, né, do programa hoje, e agora nós vamos fazer aquele convite. Né? Você pode nos ajudar muito. Né? Conheça a iniciativa aqui, que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Talvez uma pequena mensalidade, você nos ajuda muito. Né? A sua verba é voltada aqui para a melhoria das instalações do serviço, tanto da TV Mundo Maior como da Rede Boa Nova de Rádio. Ou seja, você se associando vai estar nos ajudando a fazer o trabalho cada vez melhor, melhorar a nossa qualidade, enfim, em todos os sentidos. Né? Conheça essa iniciativa, 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Agora nós vamos para o nosso segundo intervalo, já retornamos com a resposta do quiz, né? Comentários do caso, e-mails dos telespectadores e como você pode entrar em contato com o nosso programa. Voltamos já. Aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje, né? O tema foi o caso de abdução, o caso Allagash. Mas antes de continuarmos, né, vamos à resposta do quiz de hoje. E a pergunta, né, do quiz de hoje, né, era a respeito, né, de como é chamado o local responsável pelo desaparecimento de embarcações aeronaves. Mar do Diabo, Mar Vermelho ou Mar Mediterrâneo? A alternativa certa é a alternativa A, Mar do Diabo. É o equivalente da região do Triângulo das Bermudas, só que fica próximo às ilhas japonesas. Sofre os mesmos tipos de efeitos eletromagnéticos estranhos que desorientam sistemas de navios e aviões. Ocorrem desaparecimentos de aviões e navios inexplicáveis. A região também é constantemente sobrevoada por UFOs. Né? O testemunho de pessoas que observam UFOs naquela região do Pacífico próximo ao Japão é muito alto. Inclusive um navio japonês de pesquisa oceanográfica chegou a desaparecer no local, né, de modo totalmente inexplicável. Então a resposta correta é Mar do Diabo. Não podemos esquecer que existem 12 regiões de aberração eletromagnética em cada hemisfério do planeta. Então, são 2 dezenas de regiões, ou de triângulos das Bermudas, como poderíamos falar, em cada hemisfério do planeta. Algumas sobre oceanos, algumas sobre solo, que é onde ocorre isso. Ocorre uma mini região de aberração na cidade de Piruíbe, aqui no litoral sul de São Paulo. Então, alternativa A, Mar do Diabo. Voltando aqui ao caso Allagash, um detalhe curioso, o Jack Weiner, quando criança, ele observou uma estranha esfera de luz dentro da sua casa. É aquele pequeno objeto que nós chamamos de sonda. É um engenho não tripulado ou controlado remotamente à distância ou pré-programado para executar uma série de funções como observação da região, gravar sons do local. Tudo isso seriam feito por esses pequenos objetos que o tamanho varia, uma bola de ping-pong até uma esfera de 1 metro de diâmetro, às vezes tem formato cilíndrico, às vezes é um mini triângulo, a forma não importa, mas o objetivo que parece seria esse. E o Jack Weiner, com 15 anos, observou uma esfera dessa dentro da sua casa. Ela surgiu dentro da cozinha, e da cozinha ela foi até o seu quarto. Ele viu claramente a esfera. A esfera, depois de circundar próximo ao local onde ele estava, ela acabou saindo por uma janela, e indo embora, se afastando, ele acabou perdendo de vista. Talvez essa esfera já estivesse monitorando na época garoto, para o futuro contato que ele teria anos depois. Isso também ocorre em alguns casos. Parece que existe um pré-contato, um pré-preparativo para aquela pessoa que no futuro será abduzida por aqueles seres. Porque isso ocorre também é um mistério dentro da ufologia. Aconteceu com esses 2 irmãos, o Jack e o Jim Weiner. Existem muitos outros casos onde isso ocorre em todas as partes do mundo. Esse contato antecipado, não sei se seria uma escolha, um preparo, para aquilo que a pessoa
vai enfrentar no futuro. E a abdução, os exames físicos, né, isso é uma opinião minha, eu acredito que esteja se monitorando a evolução física humana, os problemas que a poluição atmosférica dos nossos alimentos, da água, o uso desenfreado de pesticidas, né, vem ocasionando o ser humano. Nós sabemos que a quantidade de homens e mulheres hoje que são estéreis aumentou muito. E esses seres têm uma preocupação com essa área de reprodução humana. Então eu acredito que esses exames físicos nas abduções, uma das funções seria ver essa deterioração que está ocorrendo no organismo humano e também a evolução desse nosso corpo físico aqui na Terra. São teorias, né? Não há como provar, a não ser que um dia um ser desse venha aqui até nós e dê uma entrevista falando o porquê deles fazerem isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Com o tempo iremos trazendo outros casos de abdução ocorridos em diversas partes do mundo. Então agora nós vamos para os nossos e-mails de hoje, as questões dos nossos amigos telespectadores. E aqui, a primeira aqui é do meu amigo aqui, o Jefferson, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Um beijo no coração dos nossos irmãos gaúchos. E ele fala de um objeto de grandes dimensões que ele viu, né? Ele estava em companhia de mais pessoas, eram cerca de 2 horas, e ele fala que o céu estava limpinho, eu acredito que seja da tarde, porque ele disse que foi comprar cigarro. Ele viu um objeto de grandes dimensões, né? Ele descreve como maior que um campo de futebol, né? Talvez fosse até uma nave mãe. Ele, após observar esse objeto, né, ele acabou, sem explicação, desaparecendo. Ele viu uma nuvem no lugar, né, como se isso seria possível. Olha, Jefferson, nós temos 2 possibilidades. Primeiro, nós sabemos que esses objetos, às vezes, eles emitem uma espécie de vapor que os circunda, formando realmente uma nuvem, tá? Aquilo oculta o objeto e permite que, né, disfarçado de nuvem, ele possa sobrevoar locais sem ser notado. Existem casos de pessoas que viram nuvens sendo levadas pelo vento para uma direção e uma indo contra o vento, né? Uma nuvem jamais faria isso. Nós temos uma foto também famosa na França, nós vemos um desses objetos emitindo esse vapor, né, que envolve a nave, né, e a oculta. A segunda possibilidade seria uma desmaterialização. Nós sabemos que em alguns casos, né, ocorre esse evento. Como isso é possível, eu não sei, viu, Jefferson? Se a nave simplesmente some dentro de uma outra dimensão, o hiperespaço, ou talvez ela distorça a luz, ela faça uma torção da luz. Nós sabemos que a nossa vista, né, Jefferson, apesar de ser o nosso sentido principal, é o mais fácil de ser iludido. Talvez através da absorção da luz, porque você está me vendo aqui agora, né, uma parte da luz que eu recebo no meu corpo absorve, a outra eu reflito. Graças a essa reflexão da luz que você vê, você me enxerga. Se eu absorvesse 100% da luz, Jefferson, eu estaria invisível, você não me perceberia. Talvez seja isso que as naves façam. Elas não refletam a luz, portanto, nossos olhos não conseguem vê-la. Ou talvez ela mude seu estado vibracional para uma frequência ou comprimento de luz não visível aos nossos olhos. São as possibilidades, viu, o Jefferson, que eu poderia te dar. Espero ter respondido também sua questão a contento. Agora, Jefferson e nossos amigos telespectadores que tiverem dúvidas, críticas, sugestões ou casos para contar, é muito fácil entrar em contato conosco. O e-mail aqui do programa é fenomenoufo@tvmundomaior.com.br. Você entra em contato conosco aqui, né, para sua crítica, sugestão, dúvida ou caso. Vou repetir, fenomenoufo@tvmundomaior.com.br. Queria desejar uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.